sejam bem-vindos ao Play Eu Acredito. Eu sou a Raquel Rangel. Eu sou o Davi Rangel. E para dar início a uma sequência de vídeos que estará sendo disponibilizada aí para vocês, nós gostaríamos de tratar de um assunto muito relevante que mexe com a gente, que é a família. Qual é a sua importância? Qual a importância de construir um lar? Então fica ligado, fica com a gente. Bem, muitos questionam a dificuldade de resolver os conflitos sociais. Alguns atribuem a pobreza, outros atribuem a genética, que seria uma carga genética, outros ainda atribuem a educação. Mas, na realidade, nenhum desses fatores seriam determinantes para que houvesse conflitos sociais. Algo que me chamou muita atenção foi quando eu ouvi em uma palestra um delegado de polícia dizer que ele havia feito um levantamento durante determinado tempo de todos os sujeitos que ele tinha prendido, porque ele queria ver qual a relação que eles tinham em comum, qual era a característica em comum que tinham esses sujeitos que praticavam crimes, que eram delinquentes. E ele chegou na conclusão que não eram questões econômicas, que não eram questões genéticas, mas ele chegou à conclusão que basicamente 100% dos sujeitos que haviam sido presos tinham problemas familiares graves. Quase 100% desses sujeitos ou tinham visto o pai bater e espancar a mãe, ou os pais já haviam sido presos, ou eles tinham passado por um divórcio conturbado, muito difícil, enfim. Percebeu-se que os problemas nas famílias geram problemas sociais. Com isso, pode ser feita uma dedução. Corrige-se a família e, consequentemente, a sociedade será arrumada. A grande questão é, até que ponto você acredita na família? O que acreditamos determinam as nossas emoções. As nossas emoções determinam as nossas ações. E as nossas ações determinam os nossos resultados. Minha perspectiva muda em relação àquilo que eu acredito. E na Bíblia nós temos um grande exemplo disso. Nós podemos ver o exemplo de Josué. Josué foi auxiliar de Moisés durante 40 anos, durante todo o êxodo do Egito. E preste atenção que Josué conhecia todas as promessas de Deus para a vida do povo de Israel. Josué acompanhou tudo aquilo que Deus tinha falado diretamente a Moisés, o que aconteceria com o povo de Israel. E quando Moisés, então, ele partiu, Josué foi o incumbido de liderar a nação de Israel para conquistar a terra prometida. Agora, uma coisa que chama muita atenção na Bíblia é que Deus queria que Josué ouvisse novamente todas as promessas. Deus disse: "Passa esse Jordão, tu e todo esse povo, e vai à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será seu, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso. Ninguém te poderá resistir, e todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei." Deus queria que Josué ouvisse mais uma vez todas as promessas que ele tinha, porque isso alimentaria suas emoções, com isso ele mudaria suas ações e ele então alcançaria o resultado que Deus tinha para ele. E eu quero te dar algumas razões para você acreditar na construção de uma família. E eu faço aqui a mesma indagação do professor Robert Waldinger. O que nos mantém felizes e saudáveis enquanto passamos pela vida? Se você fosse investir no seu melhor eu futuro, a que dedicaria o seu tempo e energia? Recentemente foi feita uma pesquisa com a geração Y. 80% desses jovens adultos responderam que o importante da vida seria correr atrás de riquezas, seria correr atrás de condições econômicas, de ficarem ricos e estáveis. Desses mesmos jovens adultos, 50% entendeu que a fama seria um objetivo a ser alcançado, ser famoso seria um objetivo.
eles nos fazem entender que correr atrás do trabalho, correr atrás do dinheiro, correr atrás da fama tornariam a nossa vida mais feliz, tornariam a nossa vida mais saudável. Quase tudo o que sabemos sobre a vida humana é de perguntar às pessoas o que elas se lembram do passado. Mas essas respostas nem sempre são muito fidedignas. A nossa mente esquece muita coisa e ao mesmo tempo acaba sendo muito criativa. E eu pergunto, e se pudéssemos acompanhar uma pessoa desde a sua adolescência até a sua velhice? E se pudéssemos acompanhar cada decisão que ela tomou na vida e o resultado a que cada isso levou? E se pudéssemos encontrar nisso as respostas sobre o que leva uma pessoa a ser feliz e a ser saudável? O professor Robert Waldinger, professor de psiquiatria da Universidade de Harvard, foi o quarto responsável pela pesquisa de maior duração durante toda a história sobre a vida humana. Essa pesquisa durou 79 anos. Ela acompanhou a vida de mais de 700 homens desde a adolescência até a sua velhice. Ao longo da história, percebeu-se que desses homens, eles tomaram direções totalmente opostas. Alguns se tornaram médicos, operários, outros se tornaram advogados, um se tornou presidente da República destes 700 homens da pesquisa. Então, alguns estavam lá embaixo e ascenderam socialmente, outros chegaram ao topo e declinaram socialmente. Mas com toda essa pesquisa de dezenas de milhares de páginas, de anos dedicado, pesquisas junto à família, exames de saúde, check-up que foi feito nos cérebros, de tudo isso, o que aprendemos? O que aprendemos não é sobre ter riquezas, não é sobre fama ou sobre se dedicar mais ou menos ao trabalho. A grande questão, a grande conclusão dessa pesquisa do professor Robert foi de que bons relacionamentos nos mantêm mais felizes e saudáveis. Ponto final. Aprendemos grandes lições aí com o relacionamento, né? Ao longo dessa pesquisa se percebeu então que nós fomos criados para nos relacionarmos. Na verdade, na criação, quando Deus nos criou, Ele nos criou para termos relacionamento, né? Então, se relacione com a sua família, tenha amigos, isso faz bem, isso traz saúde para nosso corpo. E eu percebo que nós vivemos numa era onde nós vivemos muito o instantâneo, né? Nós queremos coisas instantâneas, coisas momentâneas e temos essa dificuldade de criar relacionamentos sérios, de criar raízes em relacionamentos sérios. Então, investir num relacionamento é saudável. Investir no relacionamento pode-se dizer que seria a chave para uma vida feliz e saudável. Eu não costumo me impressionar quando pessoas elogiam um terceiro, quando pessoas elogiam a integridade, o caráter de um terceiro. Agora, o que eu me impressiono muito é quando eu vejo a própria família elogiar um dos seus. É quando eu vejo um cônjuge falar do outro cônjuge, pá, eu confio na integridade, eu confio nele, essa pessoa me orgulha. É quando eu vejo os filhos falar dos pais, eu admiro essa pessoa. É quando os pais falam para os filhos, eu admiro meu filho, a integridade dele. Aquela pessoa que melhor te conhece é a sua família. Se essa pessoa te admira, você é admirado. E eu pergunto, você é admirado pela sua família? O seu cônjuge admira você? Se você acreditar na sua família, no seu casamento, você vai fazer da sua casa um lar. E pode até ser semelhante à palavra casa e lar, mas na verdade elas são muito distintas, né? Sim. O lar, a palavra lar vem do latim e deriva, né, do significado mitológico da palavra lares, que representavam os deuses que protegiam a família. Então, popularmente, passou a utilizar a palavra lar
para aquelas casas em que costumavam proteger a família. Então o lar significa uma proteção à família. Quem protege a família tem um lar, né? O lar é um lugar onde você é acolhido, é um lugar onde se importam com você. Não é indiferente se você está bem ou se você não está bem. Não é indiferente se você tem um sonho ou não tem um sonho. Porque as pessoas se importam com você num lar. E eu faço analogia, quando você recebe uma notícia muito feliz, uma notícia muito boa, você tem aquele anseio de correr para sua casa ou não? Quando você está passando por um momento muito difícil, uma notícia muito ruim, você quer correr para sua casa para ser acolhido ou não? Se você faz isso, é porque você tem um lar. Se você procura a sua família em momentos muito alegres, em momentos muito difíceis, você tem um lar. Um lar se constrói com muito mais esforço do que se constrói uma casa. Para ter um lar, você precisa acreditar na sua família, você precisa acreditar que ela é importante, que vale a pena investir no seu casamento, nos seus filhos, nos seus pais. Às vezes pode não parecer tão glamuroso investir na família quando parece ser tão glamuroso ter fama, ou ter sucesso, ou ter riquezas. Mas, porém, se você investir na sua família, você vai ter uma vida muito mais bem-sucedida, vai ter uma vida muito mais feliz. Então, o que podemos dizer sobre a família? Eu acredito!